Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí na aula 6, tá certo? Dando continuidade. Nós estamos aí com o título de Equações de segundo grau completas, trinômio do quadrado perfeito e método de completar quadrados. A gente vai estar falando disso aí nas próximas aulas, ok? Lembrando que a famosa fórmula de Bhaskara ainda não vai ser usada nesse momento, tá certo? Mas aí a gente já vai ter contato com essas equações completas. Bom, eu já deixei previamente preparado aqui para vocês uma equação aqui que está escrita aqui nesse canto, né? X mais 2 elevado a 2 igual a zero, tá certo? Muito bem. Só para a gente lembrar de algumas coisas importantes, né? Lembrando que isso daqui, lá no oitavo ano, para vocês, a gente estudou bastante, fizemos isso daqui era o trinômio do quadrado perfeito. Lembrando que tem muito aluno ainda que quando vai desenvolver esse binômio ao quadrado, sempre está aí fazendo esse elevado ao quadrado e esse elevado ao quadrado, e aí você tem um binômio ao quadrado, e na verdade esse binômio ao quadrado vai te levar no trinômio do quadrado perfeito, ou seja, 3 monômios. Para isso, você sempre tem que estar recordando do princípio do que é uma potência. A potência é uma base elevada a um expoente, e esse expoente vai fazer com que essa base seja um fator dela mesmo. Tá? Então, no caso, a base que é algébrica, esse binômio, vai estar sendo multiplicada por ela mesma aqui, igual a zero, que é a sugestão da nossa equação. Lembrando que aqui você tem aquela famosa distributiva, né? Mas eu particularmente quero trabalhar com essa situação aqui que nós memorizávamos no ano passado, né? Lembrando que aqui é uma soma de dois termos, esse é chamado de primeiro termo, esse é segundo termo, e aí a gente fazia esse desenvolvimento dessa maneira: o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que esse sinal de mais é o que vai influenciar o sinal do meio aqui, no caso esse sinal aqui, tá certo? Então, como aqui é mais, ficou mais. Desenvolvendo aqui, nós temos x quadrado, 2x vezes 2 dá 4x, mais 2 elevado a 2 igual a zero, porque é uma equação e não uma expressão algébrica, simplesmente como nós trabalhávamos no oitavo ano. E aqui a gente já tem a identificação importante aqui dos coeficientes aqui A, B e C. Então, o A é 1, é esse 1zinho aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá certo? O B é 4, que é quem carrega o termo x, e o C é o termo independente 4, que vocês já sabem disso. Muito bem, então feito isso daqui, a proposta é como fazer para a gente resolver essa expressão binômio aqui, o trinômio do quadrado perfeito, como uma equação completa, tá certo? Sem ainda se valer da fórmula de Bhaskara. Ok? Bom, a gente pode ver que isso daqui é uma coisa bem simples, tá? Razoavelmente simples a princípio, quando você tem o trinômio do quadrado perfeito já no primeiro membro, isso facilita muitas coisas. De que maneira? Primeiro que você sempre vai ter um método dedutivo. Eu, professor Paulo, sempre solicito de vocês que vocês sempre interpretem essa solução, ou seja, essa equação. Ou seja, sempre leiam o que está escrito, tá? Pela leitura a gente pode ter a ideia da solução disso. Aqui está dizendo que alguma coisa ao quadrado leva a zero. Se você pensar, que número elevado a 2 dá zero? Bom, esse número só pode ser o zero. Somente o zero ao quadrado dá zero. Confere? Então aqui é verdade essa situação. Para que essa conta aqui dê zero, o que tem que acontecer? Aqui você tem que somar com 2 um número que quando você somar com 2 dá zero. Só pode ser o seu oposto. Então vamos pôr menos 2 aqui. Isso é dedução, tá certo? Então você está deduzindo que menos 2 mais 2 vai dar zero, zero ao quadrado dá zero. Muito bem, resolvemos a equação? Sim. Aí alguém vai falar assim, professor, mas isso não é uma equação do segundo grau? Exato. E você não disse que o grau de uma equação determina o número de soluções? Sim, quem disse isso foi Girardi, né? Mas a gente
está afirmando isso, que o grau de uma equação polinomial sempre vai indicar o número de soluções dessa equação, e no caso o grau 2 tem que ter duas soluções. Bom, se uma é o menos 2, quem que é a outra nesse caso? Nesse caso vai ser também menos 2. Aqui a gente diz que a solução é dupla. Somente nesse caso especial em que no primeiro membro nós temos o trinômio do quadrado perfeito e no segundo membro obrigatoriamente igualado a zero, ok? Mais adiante a gente vai trabalhar bastante com essa situação, tá certo, turma? Então aqui nós temos como solução menos 2 e também menos 2 duplamente. Muito bem, vamos ver agora uma situação operacional, aquela que é para a gente desenvolver algebricamente, isolando a incógnita, tá certo? Por operações inversas. Então a primeira coisa que a gente vai ver como equação, a gente tem o x, né? E a gente vê que toda essa expressão está elevada a 2. Qual é a operação inversa de elevado a 2? Você já sabe que é raiz quadrada. Então vou colocar aqui raiz quadrada, e o que eu faço de um lado, sempre eu sou obrigado a fazer do outro. Muito bem, equilibrei a equação. O que acontece aqui? Sai, então aqui saiu o x mais 2, saiu x mais 2 aqui limpinho. E ele pode sair sem o parênteses, tá certo? Muito bem, igual, e aqui é mais ou menos, então mais ou menos, e extrai a raiz quadrada de zero, que é zero. Portanto, então eu tenho x mais 2, e aí eu tenho igual a dois caminhos. Eu tenho um igual a mais zero e eu tenho um igual a menos zero. Olha só que interessante. Sempre eu vou ter dois caminhos, um positivo e um negativo. Só que acontece que o número que nós estamos vendo aqui é o zero. E você já sabe que o zero, ele não se apropria de sinal, ele é um termo nulo. Então, necessariamente, ele não tem sinal. Daí o fato de que a resposta é dupla, tá certo? É uma solução dupla que a gente fala. Então, se a gente seguir aqui, a gente vai ter x mais 2 igual a mais zero, o que decorre que x é igual a menos 2, porque passou para lá. E daqui também, x mais 2 igual a menos zero, o que decorre que vai ser x igual, passou para lá, vai ser menos 2 também, e a solução já está aqui. Ok, turminha? Então essa é a primeira situação que a gente está analisando aí. Vamos ver uma outra situação, tá certo? Eu já deixei tudo esquematizado aqui para vocês olharem junto comigo. Vamos olhar aqui, olha só. Notem que agora continuo com um trinômio do quadrado perfeito, eu escolhi o mesmo, tá? Escolhi o mesmo do anterior, só que agora eu mudei. O segundo membro agora não é mais igual a zero, portanto não vai ter a mesma solução, tá certo? É igual a 4. Então agora a gente vai pensar no seguinte, né? Quando que uma expressão elevada a 2 dá 4? Correto? Quando que isso vai dar 4? Em duas situações. Ou 2 elevado a 2 dá 4, ou menos 2 elevado a 2 também dá 4. Então, esse parênteses aqui tem que dar 2. Para dar 2, elevado a 2 dá o 4, e também tem que dar menos 2. Menos 2 elevado a 2 também dá 4. Então, para esse parênteses dar 2, quem é o primeiro cara que eu tenho que colocar aqui, que somo com 2, eleva a 2, dá 4? Se aqui tem que dar 2, eu só posso somar com quem? Com 0, tá certo? 0 mais 2 vai dar o mais 2, elevado a 2 dá 4. Então, verdade. Então, vamos concluir aqui que vai dar 1 mais 2 nessa conta, elevado a 2, igual a 4. Aqui a gente põe verdade. Muito bem, primeira situação. Significa que o meu conjunto solução já é 0, e já já a gente vai falar desse 0 aí como solução. Tá certo? E aí a gente tem uma segunda etapa aqui. Quem é então o próximo tem que dar menos 2, porque menos 2 elevado a 2 também dá 4, correto, turma? Então vamos lá. Para dar menos 2 aqui, como é que tem que ser esse número aqui? Que número tem que ser esse? Bom, eu acho, professor, que tem que ser um menos 4, né? Vamos ver? Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Menos 2, muito bem, essa conta dá menos 2, que é o que eu queria. Então eu estou deduzindo que só pode ser um menos 4. Elevado a 2 também dá o 4, e é verdade. Então a solução aqui é 0 e
0 e menos 4. Muito bem. Vamos fazer o desenvolvimento desse trinômio do quadrado perfeito igual em cima. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Vamos agir dessa maneira, tá certo? Vamos desenvolver para a gente achar a equação na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Ao desenvolver isso, a gente vai colocar nessa forma igualada a 0, que é o trinômio. Muito bem. Vamos lá? Então isso daqui a gente já sabe quanto que dá. É o mesmo do de cima. Puxa, é verdade, né? O quadrado do primeiro, tá certo? Como aqui é mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E agora não é igual a 0, agora é igual a 4. Fazendo isso, x² mais 4x mais 4 igual a 0, igual a 4, perdão. Vai ser igual a 0 agora. Então, a gente vai pegar esse 4 e passar para cá. x² mais 4x mais 4 menos 4 igual a 0, para ficar nesse formato aqui igual a 0, tá certo, minha? Então, agora a gente tem x² mais 4x, aqui deu o quê? 0, igual a 0. E, professor, parece que deu zebra, né? Não, não deu zebra não, turma. Acontece que aqui não deu um trinômio do quadrado perfeito, tá? Então, vejam bem que a gente estava apresentando com uma intenção, só que do outro lado, dependendo da igualdade, quando você faz o desenvolvimento e acerta a sua equação para identificar os coeficientes A, B e C, você vai descobrir que os seus coeficientes então ficaram assim. O A é 1, ok? O B é 4 e o C, como não tem o termo C, é 0. Muito bem. Lembram-se dessa equação? Essa é a do segundo tipo, tá certo? É da forma ax² mais bx igual a 0. É só até aqui, ó. Ok? Ela é incompleta. E aí a solução disso daqui não necessariamente requeria alguma outra situação, senão da fatoração. Vamos fazer a fatoração disso daqui? Vamos lá, vamos ver como é que fica a forma fatorada? Vamos colocar aqui, então, ó, colocando x em evidência, tá certo? Ficaríamos com x mais 4 igual a 0, tá certo? Igual a 0. Fazendo a distributiva, eu volto lá. Muito bem, ou esse x aqui é 0, então 0 vezes qualquer coisa dá 0, ou o x mais 4 igual a 0. E aí, portanto, a gente pode concluir aqui, né, coloquei aqui, que o x é igual a, passou para lá, menos 4, conforme a solução. Então, quando nós fizemos isso daqui, uma das soluções deu 0, deveria ter acendido o sinal de alerta de vocês aí, dizendo, poxa vida, eu já sei que quando uma das soluções é 0, então nós temos uma equação do segundo grau incompleta, na forma ax² mais bx igual a 0. Muito bem, vamos passar por uma segunda folha aqui. Eu tenho uma segunda proposta para fazer para vocês, turma. Agora é o seguinte, eu gostaria que vocês fizessem, deixa eu posicionar a folha, muito bem. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora e resolvessem essa proposta aí que eu coloquei aí, x menos 3² igual a 16. Notem que aí a gente tem no primeiro membro um quadrado perfeito e no segundo membro também um quadrado perfeito, tá certo? Muito bem, pausem o vídeo e tentem resolver. Dê uma voltadinha no vídeo, dê uma olhada, assim como nós fizemos, tá certo? E vamos fazer. Professor, faz pelo dedutivo? Sim, vamos fazer esse exercício também pelo dedutivo, tá bom? Pausem o vídeo e podem fazer. Muito bem, turminha, vamos lá. Eu vou pegar o azul aqui um pouquinho, tá? Para ficar melhor. Vamos pensar no seguinte. A gente tem alguma coisa ao quadrado que dá 16, tá certo? Então, se você pensar num quadrado que dá 16, que número que você pensou? Bom, tem o 4, né? O 4 ao quadrado dá 16. Então, essa é a primeira condição de dedução, tá? A gente está trabalhando com dedução. E também a gente tem uma outra situação que é o... Qual que é? Menos 4. Menos 4. Vou colocar o quadradinho azul aqui bonitinho.
Menos 4 ao quadrado aqui. Muito bem, está lá ao quadrado, também dá. Então significa que esse parênteses aqui, dedutivamente, ele tem que dar 4. Muito bem, para dar 4 isso daqui, vamos pensar no seguinte. Para dar 4, tem um cara aqui, né? Que eu tiro do 3 ao quadrado e tem que dar 4. Ok? Quem é esse cara aqui? Esse cara só pode ser o 7. Então 7 já é uma das soluções da equação. Viu que legal? Viu que rápido? Então não é tão difícil assim resolver a equação trinômia, tá certo? Do trinômio do quadrado perfeito, evidentemente. Equações trinômias são o nosso objetivo mais adiante, e aí usando então a fórmula de Bhaskara, quando não for possível adquirir um quadrado perfeito. Muito bem. Então aqui a gente já tem essa condição de que 4 ao quadrado dá 16, está verificado, e portanto 7 é uma das soluções. Notem que também tem mais a situação que tem que dar menos 4, não é isso que a gente identificou? Menos 4 também. E para dar menos 4, quem tem que ser aqui? Pode falar, turminha. Menos 3, menos 1, né? Menos 1, menos 3, menos 4 ao quadrado dá 16, correto? 7 e menos 1. Então já temos a solução, né? Vamos fechar aqui bonitinho, pelo modo dedutivo. Então menos 1, menos 3, menos 4 ao quadrado dá 16 também. Deixa eu melhorar o 6 aqui. E está verificado. Então, como solução, já está aqui pelo método dedutivo. Professor, gostei muito, viu? É bem rapidinho. Posso fazer pelo método dedutivo? Sim, se você tiver uma equação favorável, né? Lembrando que os dois membros têm que ter um quadrado perfeito aí para você, né? Tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Se acontecer isso daí, você faz pelo dedutivo e acabou o seu problema. Mas o nosso objetivo é fazer então o desenvolvimento aí operacional desse negócio. Então vamos lá, x menos 3, tá certo? Elevado a 2 igual a 16. Muito bem, como é que fica o operacional? Vamos passar um traço aqui, dedutivo, e aqui operacional. Muito bem, operacional a gente sabe que extrai a raiz dos dois lados por causa desse 2 aqui. Então, cortou. Então, vamos fazer de azul aqui, cortou. Saiu sem parênteses, né, professor? Isso, sem parênteses. X menos 3 igual do outro lado, mais ou menos, extrai a raiz quadrada do 16. Dá quanto? Dá 4. Beleza. E agora, professor? Agora nós temos dois caminhos. X menos 3 igual a mais 4. E o outro caminho? X menos 3 igual a menos 4. Dois caminhos. Ok? Dois caminhos. Então, por esse caminho, nós temos que encontrar uma das soluções. Tá certo? Então, vamos lá. X menos 3 é uma equação do primeiro grau. Então, x igual a 4, que está do outro lado, e o menos 3 passa para lá, 3. Portanto, x igual a 7, fechando aqui, 7. Ok? Vira aí, 7, muito bem. E do outro lado, ou a segunda solução, x igual a 4, menos 4, coloquei um menos aqui, menos 4, né? E x igual a menos 4 e o menos 3 vai para o outro lado, mais 3. Portanto, aqui nós temos x menos 4 mais 3, x igual a menos 1. Notem que é a mesma solução. Então, nós temos a solução, aqui fazendo pelo método operacional, que nem a gente viu, abre aquela chave lá, menos 1 e 7. Lembrando que a ordem aqui não importa, mas de praxe primeiro vem o negativo, depois o positivo. Professor, eu queria saber agora quanto é que dá o desenvolvimento desse binômio aí ao quadrado, que é o trinômio do quadrado perfeito, fazendo a conta e deixando na forma, né? Forma reduzida. Qual é a forma reduzida? Ax² mais bx mais c igual a 0 e determinando quem é A, B e C que a gente tem que fazer. Então vamos lá, turminha. X menos 3 ao quadrado igual a 16. Então vamos lá. O quadrado do primeiro termo, o quadrado do primeiro. Muito bem. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Eu só vou escrever ao contrário para ficar mais fácil, tá? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo,
igual a 16. Desenvolvendo isso daqui, nós temos x quadrado, vou colocar aqui embaixo agora, x quadrado, essa expressão dá menos 6x, aqui dá mais 9, igual a 16. Lembrando que agora o 16 aqui tem que ir para o lado do primeiro membro para a gente igualar a zero, tá certo? Então ficamos com x quadrado menos 6x mais 9 menos 16 igual a zero. Portanto, aqui, finalizando, x quadrado menos 6x, essa conta aqui dá menos 7, não é isso? 16 mais 9, menos 7. Muito bem, menos 7 igual a zero. Então, vamos identificar quem é o A, já está na forma, né? O A é 1, o B vai ser quanto? O B vai ser menos 6 e o C vai ser igual a menos 7. Muito bem. Ok, turminha? Tá certo? Então aí temos aí a equação do segundo grau completa, essa saiu completa, tá? E nós não resolvemos pela fórmula de Bhaskara. Lembrando que tudo isso daqui foi possível porque isso decorreu de um trinômio do quadrado perfeito de um lado e um quadrado perfeito do outro lado. Bom, agora uma proposta interessante aqui que eu quero apresentar para vocês, para a gente finalizar nossa aula com chave de ouro aqui, ok? Apresentar para vocês uma equação na forma ax² mais bx mais c, onde o a aqui, vamos fazer esse exercício, o a é 1, tá certo? O b é 8, ok? 8 é quem carrega o x, né? Já está na ordem os termos. E o C é o 7 positivo, ó, bem quase parecida com essa, né? E tá lá. Muito bem. Agora vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar resolver essa equação pelo método, então, de completar quadrado, ou seja, fazer com que essa equação aqui, aparentemente difícil da gente calcular, porque a gente ainda não conhece a fórmula de Bhaskara, né? E a gente quer usar esse método aqui. Então a gente vai se usar de um método de completar quadrados. Muito bem. Mais adiante nós vamos ver essa atividade que inclusive está no livro de vocês, que chama-se método de completar quadrados pelo método do matemático Al-Khwarizmi. É aquele do 6º ano lá, tá certo? Ele usa um método geométrico, tá? Hoje a gente vai está trabalhando com método algébrico e depois vocês vão ver o método geométrico em outra videoaula nossa aí, tá certo? Vamos resolver da seguinte maneira, eu vou mostrar aqui para vocês. Notem que o primeiro membro aqui não é um trinômio do quadrado perfeito. Por que, professor, não é? Ué, lembram-se dessa aula no 8º ano? Como é que eu verificava se isso daqui era um trinômio do quadrado perfeito? Aplicava a raiz no primeiro e aplicava a raiz no último. Como o último já não é um quadrado perfeito, eu nem precisava fazer o teste do meio. Lembra disso daqui? Muito bem. Então, ao fazer isso daqui, o 7 não é um quadrado perfeito. Então, portanto, já deu problema aí naquela esperança que nós tínhamos de transformar isso daqui numa forma fatorada desse trinômio do quadrado perfeito. Mas podemos usar uma manobra matemática. É aí que entra as famosas manobras matemáticas. Vamos lá, vamos mudar a equação aqui, nós vamos pegar isso daqui e vamos fazer o seguinte, o mais 7 que não interessa para a gente vai pôr para o outro lado, né, mandando mais 7 para lá. Não fiz nada com a equação até agora, tá certo, turminha? Não fiz nada, só mandei para lá, porque agora eu tenho que fazer isso daqui virar um trinômio do quadrado perfeito e o 7 estava me atrapalhando, então se ele está me atrapalhando não me interessa nesse momento. Eu preciso achar um cara aqui. Muito bem, lembrando que isso daqui, que nem a gente fez aqui em cima, lembra que esse cara do meio aqui, ele não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Então esse cara aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Considerando que esse cara é o primeiro, então aqui, vamos fazer uma manobra interpretativa aqui, aqui eu tenho 2 vezes 4 vezes x. Ok? Onde esse x é o primeiro, o 2 é o 2 mesmo da fatoração, e aqui então seria o segundo. Concordam comigo? Então, esse seria o segundo cara. Então aqui a gente teria a seguinte condição, x² mais 2 vezes 4 vezes x, mais
o quadrado do segundo, que é esse que eu descobri aqui por causa do termo do meio. Então eu vou ter um 4 ao quadrado, igual a menos 7. Olha que bacana! Igual a menos 7. Muito bem. Então vamos ver como é que vai ficar isso daqui? X quadrado mais 8x, que já era, né? Eu não modifiquei exatamente, só que agora eu acrescentei um mais 16 aqui, igual a menos 7. Acontece o seguinte, quando eu acrescentei mais 16 desse lado, eu tenho que equilibrar minha equação, lembra? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, quando eu coloquei esse termo a mais aqui, como eu tinha a equação original, eu acrescentei algo desse lado, não importa o algo, eu tenho que equilibrar com o mesmo peso do outro lado. Então, vou equilibrar até colocando de outra cor para destacar aqui na hora de vocês estudarem que eu coloquei o mais 16 aqui. Muito bem. E agora aqui, professor? Agora eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Correto? Eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Vamos ver quem ele é? Bom, ele é o x, aqui é o mais, porque raiz quadrada de x quadrado é x, raiz quadrada de 16 é 4 ao quadrado. Ó que beleza? Ao desenvolver isso, vocês encontram aqui. E do outro lado, 16 que tira 7 dá 9. Muito bem. E agora, o que a gente tem pela frente, turminha? A gente tem a nossa aula de hoje, né? Então, chegamos à nossa aula de hoje, tá certo? Então, para desenvolver isso daqui agora, a gente vai usar, então, o método operacional, tá bom? Não vou usar o dedutivo, até porque o tempo já passa bastante dessa aula. E a gente interessa agora encontrar as raízes daquela equação primeira, depois de toda essa manobra. Então vamos lá. Como é que funciona isso daqui? Vamos fazer rapidinho aqui, olha. Vamos passar aqui primeiro, vamos ver aqui. Tá elevado ao quadrado, então fica x mais 4 igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então o quadrado já virou raiz. Vamos passar para esse lado de cá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Olha que legal. Então vai ficar x mais 4 igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 dá exatamente 3. Então aí a gente tem dois caminhos. Vamos fazer um caminho aqui embaixo, x mais 4 igual a 3, e um outro caminho aqui embaixo, x mais 4 igual a menos 3. E, portanto, a gente vai achar essa solução aí, tá certo? Vamos lá, então? Aqui em cima ficou, então, x igual a 3, que está do outro lado, menos 4. Portanto, x igual a menos 1. E aqui ficou x igual a menos 3, que já está desse lado de cá, mais 4, menos 4. Então, portanto, x é igual a menos 7. E a solução, então, da equação é menos 1 dessa equação original aqui que a gente deu, tá certo? Dessa equação original, a gente tem a solução dela. Vou colocar aqui, que eu não tenho mais espaço lá embaixo. Solução, ó que bacana, ó. A solução dessa equação, nós temos, então, menos 7 na ordem, né? E menos 1. Tá certo, turminha? Nós fechamos por aqui nossa aula de hoje, tá? Abraço a todo mundo aí, fiquem bem e até a próxima, então.